Olá, amigos, boa tarde. Estamos nos encontrando mais uma vez aqui na tela da TV Verde Vale e o Cariri em Debate. Hoje vamos falar de um assunto que está afetando as instituições financeiras do Cariri, a greve dos bancários. E para debater o assunto de hoje, os nossos convidados, Dr. Santana e ao seu lado Erivanda Medeiros, diretora administrativa do Sindicato dos Bancários do Cariri. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Cuidar da saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. Os raios solares estão cada vez mais agressivos. Pessoas com pele e olhos claros e as que possuem antecedentes familiares com histórico de doença de pele são as que têm maior risco. Cuide bem de você, cuide bem da sua saúde, previna-se. Dr. Santana, médico dermatologista e clínico geral. Tratamento das doenças internas e doenças da pele. Prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Consultas com hora marcada ou em regime de espera. 3512-9386. Doutor Santana. Consultório à Rua Padre Cícero 211 Centro, em Juazeiro do Norte. Qualidade, beleza e sofisticação são pontos essenciais para vestir-se bem. Na Cristal Modas você encontra as melhores marcas em lançamentos da moda mineira. Bijuterias, semijoias em pedras naturais, uma infinidade de acessórios, bolsas e sandálias de acordo com o seu estilo. A Cristal Modas dispõe de seu ateliê próprio para ajuste de roupas. São peças despojadas para festas e para o seu dia a dia com exclusividade só para você. Descontos à vista e pagamentos com cartão. Cristal Modas, brilhando com você. Rua Santa Luzia 255 Centro, fone 3511-1725, Juazeiro do Norte. E você que está em casa pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Mande sua sugestão através do nosso e-mail, siga-nos no Twitter, na página do Facebook, no nosso site e no nosso blog. A partir de agora, Cariri em Debate. Os bancários de todo o Brasil estão em greve. Uma greve nacional, uma greve forte. E aqui no Cariri não é diferente. Aqui a categoria também tem se mobilizado e hoje já atinge praticamente todas as instituições financeiras aqui da região do Cariri. Eu estou aqui com a diretora administrativa do Sindicato dos Bancários do Cariri, Erivanda Lima Medeiros, que vai falar um pouquinho de como é que está essa greve. E eu vou começar fazendo uma pergunta que o cidadão comum faz. Erivanda, os bancários não ganham bem, por que é que estão em greve? Bom, se você acha que um piso inicial de uma categoria é de R$ 1.700, é ganhar muito, então nós temos um salário que foi defasado durante 8 anos do governo de Fernando Henrique, que nós não tivemos reajuste, então nosso salário sofreu um baque nesses 8 anos e nós não conseguimos até agora recuperar essas perdas dos 8 anos de FHC. Então essa luta significa a luta pela reposição ainda do que foi perdido durante o governo Fernando Henrique, ou tem algumas questões que são agora do governo da Dilma ou do Lula? Eu sou uma das sindicalistas que nunca achei que se deva buscar as perdas passadas, porque se à época nós não tivemos coragem de lutar pelos nossos direitos, porque agora nesse governo é que nós temos que buscar essas reposições. A nossa luta agora é nós estamos em plena campanha salarial, nosso período é setembro, e nós começamos a negociar desde abril. A gente fica entrando em contato com os banqueiros, apresentando pauta de reivindicação, e eles não nos ofereceram nada. Como nós temos só esse período para reivindicar nosso salário, então nós, a partir de julho, quando nós começamos a apresentar as nossas propostas, para ter um reajuste. Nós queremos o quê? A inflação do período
e mais um ganho real de 5%. Isso totaliza quanto? 11,93%. 11%. E quantos banqueiros estão oferecendo? Infelizmente, numa reunião do começo de setembro, eles nos ofereceram 6%, que não cobria nem a inflação. Então, nós recusamos em todo o país. Houve assembleias e se recusou, e tiramos a greve a partir do dia 19, quando nós iniciamos, e até hoje eles simplesmente não fizeram proposta nenhuma, nem sequer chamaram para uma negociação. Então, nosso Comando Nacional se reúne amanhã em Brasília e vão tentar ver se consegue agendar uma reunião para a próxima semana. Mas isso é a nossa intenção. Se os banqueiros vão querer sentar com a gente para negociar, nós não sabemos. Você tem uma ideia de quantas agências, quantas instituições elas se encontram, agências mesmo, paradas a nível nacional? A nível nacional, ontem, a avaliação que foi feita ontem à noite, nós tínhamos 11.016 agências fechadas, ontem, durante o dia de ontem. E hoje à noite tem uma nova avaliação e com certeza aumentou, porque a greve está tendo um efeito assim, todo dia ela vai aumentando a adesão. E nós temos certeza que ela vai aumentar muito mais, porque cada recusa, cada não proposta dos banqueiros indigna mais a categoria e cada vez mais o pessoal entra em greve. Você tem números da greve aqui na região do Cariri? Aqui no Cariri, a nossa base sindical é Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, nessas 3 cidades, nós temos todos os bancos públicos fechados, ou seja, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNB. Todos estão fechados. Apesar de ter alguns colegas dentro das agências trabalhando, mas não tem número suficiente para atender a público, então elas estão fechadas. E os bancos privados, nós temos aqui o HSBC e o Itaú fechado. E no Crato, nós temos o Itaú também fechado. Infelizmente, o Bradesco ninguém consegue fechar, se tenta, se conversa, mas infelizmente até o momento Mas isso não é porque o pessoal, os bancários do Bradesco ganham melhor? Ou isso. Porque tem mais medo de sofrer retaliações dos patrões? Bom, um dia desse eu estava pensando, eles devem ter um salário melhor do que o nosso, mas porque retaliação, o HSBC e o Itaú também não são privados. Quer dizer, a gente sabe que o bancário de banco privado, ele corre um perigo maior de ser demitido. Mas é a questão da luta, ou você luta ou você não vai ser posto para fora, mas não vai ter condição de sobreviver com o salário que você está ganhando. Bom, então você acredita que as negociações serão abertas, mas não dá para prever o fim da greve? Não existe, isso não está na pauta dos bancários por enquanto, o fim da greve? Não, infelizmente não, porque eles não nos chamaram para negociar ainda, quer dizer, não tem nenhuma data marcada para uma negociação. E mesmo quando essa negociação acontecer, nós vamos ter que ter assembleias em todo o país para se aprovar ou se rejeitar a proposta. Então, essa semana, com certeza, continuaremos em greve e eu penso que até a próxima semana, até mais ou menos o fim da próxima semana, é provável que a gente esteja de greve, pela falta de interesse dos banqueiros de fazer proposta. Você tem o número de bancários que trabalham aqui na nossa região do Cariri, pelo menos Juazeiro, Crato, Barbalha? Nas 3 cidades, nós somos em torno de 460 bancários. A maioria sindicalizado? Sim. Nós temos 386, mais ou menos. Um percentual de quase 80% da categoria sindicalizada, um percentual realmente muito alto, né? Me diga uma coisa, houve um período em que o número de bancários estava diminuindo, né? Praticamente, me lembro na época do governo Fernando Henrique Cardoso, havia uma tensão muito grande, um programa de demissão voluntária, vários bancários foram demitiram, mudaram de profissão, saíram, pediram para sair, outros foram realmente demitidos. Alguns sobre tensão, se falava muito no aumento do índice de suicídio entre a categoria, aqueles que eram mais perseguidos, que estavam realmente numa época de salários muito baixos, não é? E isso mudou, essa realidade mudou depois do governo Lula, mudou a condição de trabalho do bancário e a categoria aumentou? Olha,
Infelizmente, nós vivemos uma época negra no governo de Luiz Fernandes, né? Começou com o Collor, chegou em Fernando Henrique. Foi uma época negra de muita perseguição, de você trabalhar sob tensão e, na verdade, houve todas aquelas demissões. Foi uma época que eu não gosto nem de recordar, espero nunca mais vivê-la. Quando o Lula assumiu, uma das primeiras preocupações do governo Lula foi fazer concursos para aumentar o número de funcionários. E foi o caso do Banco do Brasil, que, quando ele assumiu, estava com um índice muito baixo de bancários, e foram feitos já vários concursos, e muitos bancários assumiram. Entrou muita gente nova no Banco do Brasil. Mas, mesmo assim, esse número não é suficiente ainda. A prova disso é a questão das filas intermináveis nos bancos. E essa também é uma das nossas reivindicações, porque nós não reivindicamos apenas o índice salarial, o piso salarial, o fim do assédio moral, o fim das metas abusivas. Nós também estamos pedindo na nossa pauta de reivindicação que o banco contrate mais funcionários, todos os bancos contratem mais funcionários para diminuir o tempo de espera nas filas. E uma outra coisa que é muito importante nas nossas reivindicações é a questão da segurança bancária, porque todos nós, clientes e bancários, ficamos dentro das agências correndo risco de vida. Não existe segurança bancária. Só aqui no Ceará, nesse ano, já vai para mais de 100 e tantos bancos que foram assaltados. O número de pessoas mortas em assaltos em banco, esse ano, já chega a 30. Dessas 30 pessoas, 21 são clientes. Então, a gente, para trabalhar em paz, para receber o cliente em paz, para o cliente ter segurança, ter tranquilidade dentro do banco, a gente está pedindo que os bancos ponham segurança. O exemplo de falta de segurança nos bancos é o Bradesco, que por mais que se reclame, por mais que se peça, por mais que se brigue, até hoje não tem porta giratória, que é o mínimo que se pode oferecer de segurança. Existe uma determinação de lei nesse sentido, né? Existe, sim, só que o Bradesco não cumpre. E já foi feita denúncia de toda forma e ele não cumpre. Então, eu quero dizer o seguinte, nos anos de governo petista, melhorou muito a condição dos bancários, mas ainda não é suficiente, não é ainda o que nós esperamos. Principalmente no Banco do Brasil, que é o banco onde o governo é o maior acionista, nesse último período, com essa última diretoria, nós estamos passando uma crise muito grande de maus tratos, de muita exigência de metas. Nós estamos, assim, costumamos dizer que nós estamos sendo um pouco desrespeitados. E a gente até questiona muito isso, porque que isso está acontecendo no governo dos trabalhadores. Infelizmente, a diretoria do banco é entregue a um determinado partido que, me parece, não tem muito compromisso com a classe trabalhadora. Nos últimos anos, aqui em Juazeiro, particularmente, a gente viu aumentar a quantidade de agências bancárias. A categoria cresceu com isso. O que aumentou aqui? Na época negra da nossa história, nós passamos um período aqui que era muito pouco funcionário. Nós tínhamos uma agência de Juazeiro com um número mínimo de funcionários no Banco do Brasil, assim era na Caixa Econômica, no Banco do Nordeste, nos demais bancos. Mas com a vinda do governo petista, como eu já falei, foram feitos muitos concursos e praticamente dobrou o número de bancários aqui no Cariri. Nós hoje temos, como eu falei aqui, 489 bancários nas 3 cidades. Então, é um número bom. E isso se deve, assim, a uma expansão de bancos, de agências novas e de compromisso com a sociedade. A gente vê que, em determinado momento da história recente dos banqueiros e bancários, houve a questão do desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Havia a substituição da mão de obra por máquinas que desempregavam os bancários. E depois disso havia também a intenção... Como é? Terceirização. A terceirização dos serviços com a demissão em massa da categoria.
Então a gente agora vê que a coisa se inverteu, a categoria conseguiu consolidar alguns direitos, mas ainda há muitos outros direitos desrespeitados. Você podia dar exemplo do que você se referiu como sendo a categoria vítima de assédio moral? Assédio moral é o seguinte: você chega numa agência e você tem que vender X produtos. Quando eles mandam, obrigam, dizem que você tem que vender aqueles produtos. Muitas vezes os clientes não querem. E você fica se não vender, pode ser transferido. Se não vender, não pega comissão, entendeu? Então, por exemplo, você vai... Agora está nesse momento de greve, uma coisa que foi muito usada é o seguinte: se você fizer greve, esqueça a comissão. Isso é assédio moral. Então, é muita questão da venda dos produtos e muito, assim, de quererem que você, dentro do banco, faça o que os bancos querem, alegando: se você não fizer, não será promovido, poderá ser transferido. E é esse tipo de coisa que está adoecendo muito a categoria. Hoje os bancários é uma categoria que vive muito estressada por conta das metas exorbitantes e desses assédios. Bom, a gente está falando com a Erivanda Lima Medeiros, que é diretora do Sindicato dos Bancários do Cariri, categoria que está em greve por seus direitos pela reposição das perdas salariais. A gente vai dar um intervalo e volta em seguida para concluir esse bloco.